Olá, pessoal, a paz do Senhor. Eu sou a tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para a pré-aula da classe dos primários. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Se ainda não é inscrita, não deixa para depois, se inscreve agora. E também quero te convidar a fazer parte do nosso grupo no Telegram. Lá você encontra essas atividades que eu monto aqui para vocês, como outras sugestões de outras professoras para enriquecer a sua obra. Então, venha fazer parte do nosso grupo. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário o link que te direciona até lá. Venha e traga as suas ideias. Você será bem-vinda, professora. Também deixa um recadinho se você é nova no nosso canal. Nós aqui no canal da Turma da Tia Polly preparamos a pré-aula para a classe do berçário, maternal, jardim de infância, primários e juniores. Se você conhece professoras dessas classes, compartilhe o link do nosso canal com ela para que ela também possa ser abençoada com o conteúdo que nós compartilhamos aqui. Todas as turmas, as classes estão organizadas numa playlist no nosso canal para melhor vocês encontrarem, certo? E sem demoras, vamos para a nossa aula número 2, que traz por título Na Casa de Deus Eu Aprendo a Orar. Olha, só trouxe várias sugestões de louvores que falam sobre a oração. Eu, particularmente, gosto muito do último louvor ali da Cristina Mel, porque é bem detalhadinho e fala realmente o que é uma oração para as nossas crianças, certo? Mas, se vocês tiverem outras sugestões de hino, compartilha conosco, tanto aqui nos comentários, como também no YouTube. E não esqueça, se você já está gostando da nossa aula, deixa seu like. Agora vamos para o nosso memorizando que diz assim: façam oração um pelos outros, para que sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. E para que seja fácil para as crianças memorizarem esse textuário, eu ia sugerir para vocês dividir essa turma em pequenos grupos de 2 ou 3, para que eles possam dramatizar enquanto eles recitam esse versículo. Só que se a tua turma for muito pequenininha, eles talvez não consigam fazer, então você faz ali com a turma mesmo, todos eles juntos, né? Um orando, porque é uma fácil oração pelos outros, daí dramatiza ali um amiguinho orando pelo outro amiguinho, certo? Para que sejam curados, que eles possam fazer esse gesto. E a oração de uma pessoa tem muito poder. Então, deixa eles criarem os gestos. Se eles forem pequenininhos, a professora pode criar e orientar eles neste momento, certo? Porque a criança ela precisa de gesto, de movimento, para que toda a concentração dela esteja no versículo e isso facilita a memorização. Se você só pedir para as pessoas, para as crianças lerem, repetirem, demora um pouco mais. Agora, se elas puderem mexer com o corpo, tiverem acessórios ali para dramatizar esse momento, isso fica muito mais rico para elas, certo? Continuando lá, agora as sugestões para vocês levarem para a sala de aula de vocês. E aqui é uma igreja, como nós estamos falando, na casa de Deus. O que que nós aprendemos? A gente abre a casa de Deus, né, que é essa igreja na caixinha, e tira dali o que? Esses bonequinhos que abrem e fecham o olhinho, que são os bonequinhos de oração que a gente fala. Eu trouxe na versão da menina e do menino. Trouxe também da onde eu encontrei esses bonequinhos e como a irmã ensinando a fazer o passo a passo. Eles movem os olhinhos, é muito bonitinho de ver, certo? E também tem o modelo mais clássico ali que você leva a criancinha orando, o piazinho, a menininha orando, certo? E aqui, como nós vamos falar da oração, e aí vamos contar, né, para exemplificar essa história, a história de Pedro. Essa professora, ela construiu recursos simples, mas a forma como que ela conta, como ela faz, é muito lindo. Eu sugiro que vocês deem uma passadinha no canal dela, vejam como ela conta a história, e se vocês conseguirem e tiverem tempo, reproduzam, porque vai ficar muito bacana para os seus alunos, certo? E o que ressaltar na história? Primeiro, você vai contar para as crianças o que é a oração. Porque as crianças, elas veem as orações dos nossos adultos, né? Todas bonitas, todas bem elaboradas, com frases de efeito, certo? Que é a forma que eles veem. A gente, né? Quando temos a oportunidade de orar no púlpito, a gente faz uma oração mais bonita. Então, eles acham que a oração é aquilo, é uma forma toda perfeitinha de falar com Deus. Mas não é, você vai contar para suas crianças que a oração é você falar com Deus. E tem pessoas que
tem Deus como Deus, Deus, Deus lá em cima e tem que orar. Ah, Senhor, nosso amado Deus, em tua presença, cuja eu me coloco agora, né? Toda essa forma rebuscada. Mas nós temos que ensinar nossas crianças que o nosso Deus, ele é nosso Pai. E quando a gente chega na presença do Pai, como que nós nos falamos com o Pai? Ah, Pai querido, eu gosto tanto de você. Hoje eu tive um dia tão legal, Pai. Muito obrigada. Então você vai conversando com Deus, mostrando que você tem intimidade com o Pai. Vai colocando para eles as suas dores, o que deixou você triste, o que você deixou alegre. Às vezes nós mascaramos até de Deus as mágoas. Alguém fez alguma coisa mal e a gente fala: não, não, já perdoei, mas não contou para Deus: Deus, o que aquela pessoa falou me feriu, me machucou, por que que o Senhor permitiu que ela falasse aquilo comigo? Fale com Deus porque Ele te responde. Vá tirando as dores, vá tirando as mágoas, as frustrações. Ah, eu queria tanto aquele tênis, Deus, o Senhor não me deu aquele tênis. Deixa a criança falar com Deus. Porque de pequenininho ele aprender a se relacionar com Deus, é maravilhoso. Quando ele for grande, ele não vai ficar acarretando um monte de frustrações sem deixar na presença do Senhor. Porque o Senhor carregou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, a nossa culpa. Tudo ele levou sobre si, só que nós precisamos lançar sobre ele. Em seguida, a gente vai falar ali sobre o poder da oração. Quando todos oram em um só propósito, a gente vê ali que a igreja estavam todos unidos orando. E eles estavam orando em favor de Pedro. Então, toda a igreja, num só propósito, o poder que a oração teve, porque juntou a fé de um com mais a fé do outro e mais a fé do outro, todos num só propósito. Por isso que a Bíblia fala: onde estiver dois ou três, ali o Senhor está presente. Então, a gente vê ali a operação do Senhor, o milagre que o Senhor operou, porque tinha uma igreja orando em um só propósito. E a confiança de Pedro em Deus. Porque o anjo apareceu ali e foi sendo, conduzindo Pedro: faça isso, pegue aquilo, levante e não sei o quê. E Pedro, ele foi obedecendo, certo? Então ele foi ali porque ele confiava em Deus, tanto que confiava que fez tudo que o anjo pediu. E ao invés de ele estar preocupado, desesperado o que ia acontecer, porque ele já ia ser ali condenado no dia seguinte. E ele tinha passado tanto tempo na prisão, já quase 7 dias ali, porque como fala ali da data que ele foi preso até a data da execução dele, que ele saiu um dia antes, né? Na noite que ele, do dia anterior. E o que aconteceu? Pedro estava dormindo. Ele não estava preocupado, não estava desesperado, não estava implorando, não estava mandando as pessoas fazerem, correndo atrás dos recursos, não. Ele confiou plenamente em Deus e descansou no Senhor. E às vezes a gente quer fazer as forças, a gente tá orando, mas Senhor, eu deixo na tua mão, mas eu tô tentando correr atrás de um empréstimo, tô tentando correr atrás de alguém para me ajudar, enfim, a gente realmente não deixa só nas mãos do Senhor. E Pedro deixou apenas na mão do Senhor, mas tinha uma igreja que orava por Pedro. E a importância de contar o testemunho do que Deus fez nas nossas vidas para elevo espiritual dos nossos irmãos e para a glória de Deus. Quando Pedro saiu da prisão, os irmãos estavam, foi até onde os irmãos estavam reunidos, pediu silêncio para o povo e contou como é que foi que Deus fez na vida dele. Ou aquele irmão que estava com um probleminha bem pequenininho, de meu Deus, mas eu, oh meu Deus, que eu creio que é o mesmo Deus de Pedro, abriu as portas da cadeia para ele, com toda aquela milícia de guarda cuidando dele, e trouxe ele em vida e segurança até aqui. Esse meu problema para Deus é nada. Essa minha conta é nada. Essa minha enfermidade é simples para Deus. Porque Deus pode fazer muito maior coisa. A Bíblia inteira dá testemunho do poder de Deus. Quanto mais nós vamos nos alimentando da Bíblia, quanto mais nós vamos ouvindo os testemunhos, mais a nossa fé vai se alicerçando no Senhor. Então, quando a gente recebe uma bênção, incentiva seus crianças a contar. Pergunta para eles se alguém tem algum testemunho para contar na escola. Vá criando esse hábito, não apenas de dar oportunidade para louvores, mas também para testificar, para contar as bênçãos que Deus fez. Pode parecer simples para nós, uma dor de cabeça, um brinquedinho que ele quis, uma nota que ele teve. Mas para as crianças que estão passando pela mesma situação deles, é muito importante. E também nós vamos fazer um momento de reflexão com os nossos alunos, como têm sido as nossas orações. Como têm sido as suas orações, professor? Será que nós usamos a nossa oração apenas para pedir coisas a Deus ou para conversar com Deus? Para ouvir Deus falar conosco?
para sentir a presença de Deus, falar, não, esse é o momento meu e Deus. Às vezes nós oramos quando estamos comendo, oramos quando estamos dirigindo, oramos quando estamos limpando a casa, mas em todo momento nós temos que orar, isso é verdade, é orar e vigiar em todo tempo. Só que nós temos que ter um tempo reservado, esse tempo é meu e seu, Senhor. Esse tempo eu não estou fazendo nada a não ser aqui com você. Ter esse tempo diário com Deus de oração, de leitura da palavra, que é quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós falamos com Deus, e não apenas para pedir as bênçãos ao nosso Deus, mas principalmente para nos relacionarmos com o nosso Deus. Amém? E para finalizar, eu trago para vocês a sugestão de proporcionar momentos para que as crianças, com a sua mediação, possam manipular os recursos preparados para a aula de hoje e eles possam recontar a história. Cada um vai lá, escolhe um momento da história e reconta usando os recursos que você teve. E em seguida, que cada um deles escolha um coleguinha e que eles olhem em duplas. Por exemplo, o Joãozinho vai orar na cabeça da Mariazinha, vai abençoar a Mariazinha e depois a gente vai trocar. A Mariazinha vai orar na cabecinha do Joãozinho, para que eles possam aprender o que é orar uns pelos outros. Amém? Que não é só o que eu preciso, que eu preciso levar a Deus, mas também olhar e interceder pela vida do meu colega. E assim eles vão aprendendo desde pequenininho como interceder a Deus pela vida do próximo. Amém? Que Deus abençoe a aula de vocês. Se vocês gostaram, já deixa seu like e compartilha com quem vocês acham que esse conteúdo possa ser importante. E se Deus nos permitir, semana que vem estaremos aqui. Então, a paz do Senhor e até a próxima. Tchau, tchau!